Eu convido a você a abrir a sua Bíblia junto comigo, no Salmo de número 91. Nós vamos ler apenas um versículo. Nós vamos meditar apenas no versículo do Salmo 91, que é o versículo 15. Versículo 15 do Salmo 91. Esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Tem lugar que eu já fui, a Bíblia já fica aberta no Salmo 91. Outras páginas tá tudo novinha e a página do Salmo 91 tá tudo encardida, né? De tanto ficar aberta lá. A Bíblia aberta por si só, ela não tem, é um livro, né? Agora ela tem efeito quando a gente traz ela para nossa prática, né? Para nossa conduta. Aí ela faz efeito mesmo poderoso, mas de estar aberta lá em cima de uma cabeceira da cama, não vai temer nada nem ninguém. Mas quando a pessoa lê e pratica, é aí que ela funciona, porque Jesus falou: minha palavra, a palavra que vos tenho falado, são espírito e vida, né? Então, e ela funciona quando ela é levada para a vida prática. Muito bem. Salmo de número 91, verso 15, que diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Este é o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã junto com o teu povo, junto com a tua igreja. Pai Santo, eu te agradeço por estarmos aqui, meu Pai, e hoje estamos mais perto do Senhor do que estivemos ontem. Senhor, prepare o nosso coração. Nós estamos, Senhor, numa contagem regressiva para a tua vinda, Senhor. Pai querido, Pai Santo, prepare o nosso coração, prepare-nos para o arrebatamento, encha, Senhor, a nossa vida do Espírito Santo, encha, Senhor, o nosso coração, santifica o nosso espírito, alma e corpo, para que eles estejam plenamente preservados para a vinda do Senhor, meu Pai. Ó Deus de milagre, venha nos abençoar nesta manhã, abra as comportas dos céus e encha este lugar da tua presença, que cada cantinho desse auditório seja, Senhor, a tua presença real, sentida neste lugar. Venha, Senhor, nos abençoar, venha falar conosco, abençoe aqueles que estarão nos assistindo pela rede social, que o Senhor possa tocá-los, abençoá-los, prepará-los para a tua volta, Senhor. Nos abençoe, anima, Senhor, aquele que está desanimado, Senhor, fortaleça os fracos, alegra os tristes, salva os perdidos e abençoe o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, é o que nós te pedimos hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Digam todos, graças a Deus. Podei vos assentar, irmãos? Muito bem, muito bem. Nós lemos um versículo do Salmo de número 91 e hoje nós vamos falar sobre respostas de Deus. Como Deus nos responde, né? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é respostas de Deus. Este Salmo de número 91, ele não tem um escritor
O autor, todos nós sabemos que o autor de toda a Bíblia é o Espírito Santo. Mas os escritores, aproximadamente 40 escritores que escreveram a Bíblia em lugares diferentes, local diferente, época diferente, né? Então são aproximadamente 40 escritores, mas um só é o autor, o Espírito Santo. Mas o Salmo de número 91, os especialistas, os teólogos, uns falam que é de Moisés, porque logo o Salmo 90, ele fala que o Salmo 90 é o Salmo de Moisés, oração de Moisés, varão de Deus, Salmo de número 90. Outro já fala que o Salmo 91 é de Davi. Então, não importa se é de Davi ou se é de Moisés, o importante é que o autor é o mesmo, né? O autor é o mesmo, o autor é o Espírito Santo. Então, que deixa para nós uma mensagem aí muito importante de segurança, de proteção, de resposta de Deus ao nosso clamor. Então esse é o assunto que eu vou tratar aqui hoje. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Respostas de Deus é o tema que nós queremos abordar. A palavra de Deus, irmãos, ela mostra para nós como que Deus trata das respostas dele para os seus filhos. Porque a Bíblia fala assim, que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Então, ninguém ora em vão, ninguém faz pedidos a Deus em vão. Agora, a resposta cabe a Ele, dá para nós a resposta. E, de alguma forma, são respostas que Deus dá enormes. Tem coisa que Deus faz que ao ver humano, ao olhar ao olho humano, é coisa extraordinária, né? E outras surpreendentes. Deus nos surpreende com as suas respostas. Umas são consideradas enormes, como por exemplo aí quando Deus mandou Moisés estender a mão sobre o mar, ele fez uma estrada lá no braço do mar, que até hoje cientistas tentam manipular essa verdade, fazendo um monte de argumentos sem sentido, porque fala assim, na hora que o povo chegou lá, na hora que Faraó foi prendê-los, aí houve lá um afastamento do mar e houve ali então uma estrada, eles passaram. Não, a Bíblia mostra que quando Deus mandou que ele estendesse a sua mão sobre o mar, e abriu-se uma estrada, não tem nada a ver. E foi comprovado há pouco tempo agora que acharam lá rodas dos carros de Faraó, dos exércitos de Faraó. Então a Bíblia registra isto, e ainda tem o registro ainda pelas pessoas que estudam as coisas antigas, né, os acontecimentos, os fatos antigos. Há pouco tempo eu vi eles tirando com um tubo, uma espécie de broca, tirando terra, e quando puxaram aquela broca que veio várias camadas de terra, foi descoberto que, olha, os cientistas, os estudiosos do assunto, falou, olha, isso aqui é a marca do dilúvio. A marca do dilúvio. Estava lá nas profundezas. Isso aqui foi a marca do dilúvio. Então não tem... Olha, irmãos, se a Bíblia, se tivesse alguma coisa de errado na Bíblia, você acha que depois de 3.500 anos da história da Bíblia, você acha que ninguém
alguém não teria descoberto? Teriam descoberto, irmãos. Olha, tem um americano, ele saiu dos Estados Unidos, ele era ateu. Eu vou provar que a Bíblia é mentira. Ele saiu dos Estados Unidos e foi para Israel. Irmão, sabe o que aconteceu? Ele falou assim: olha, não tem como lutar contra a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. E ele escreveu um livro, eu tenho esse livro em casa, da capinha vermelha. É um livro de quase 3 centímetros de espessura. E o título do livro é E a Bíblia Tinha Razão. Ele se converteu. Ele se converteu. Não tinha como lutar contra fatos. Não tinha como lutar contra fatos. Você pensa que quando Saulo de Tarso se converteu, ele saiu pregando? Não. Ele ficou 3 anos pesquisando onde Jesus andou, quem falou com Jesus, quem esteve em loco com Jesus, quem recebeu curas de Jesus. 3 anos pesquisando, depois que ele começou a pregar. E Paulo falava 5 idiomas. Paulo não era uma pessoa comum da sociedade da época. Ele fazia parte do Sinédrio, que é uma Suprema Corte antiga. Ele era um homem tão culto. Então, irmãos, Deus traz respostas enormes para nós, outras surpreendentes, mas tem outras que são decepcionantes à mente humana. Deu para entender? Porque você esperava uma coisa e veio outra. Então, para a mente humana, que estava com aquela expectativa, e geralmente quando a gente tem uma expectativa, a gente fica frustrado, né? Então é muito bom às vezes você não ter muita expectativa de certas coisas, porque senão você tem uma frustração. Então, às vezes, a resposta que Deus dá é decepcionante, não para ele, mas para a mente humana, porque nós somos seres finitos. Nós enxergamos até um certo limite. Nós vamos até a nossa mente, ela vai até um certo limite. Daquele limite ela não ultrapassa mais. Mas Deus é ilimitável. Deus é infinito. Deus é eterno. Então aquilo que parece que é decepcionante à nossa mente humana, mas no entendimento de Deus é gloriosamente beneficente a vida no tempo, ou seja, naquele momento e na eternidade. Está dando para você entender? Aquilo que parece que é decepcionante para a gente naquela hora, para Deus é gloriosamente beneficente naquele momento, a vida naquele tempo e também na eternidade. Por ora, eu estou te entregando isso aqui porque vai ser beneficente para você, mas na sua mente não era isso que você esperava. Por isso que você ficou, ou a pessoa ficou decepcionada. Mas gloriosamente, à vista no tempo e na eternidade, são coisas gloriosas. Então, qual o alvo de Deus quando Ele nos dá a resposta? Tem dois sentidos aqui que eu gostaria de passar para você. Quando Deus dá a resposta, quando Ele nos dá a resposta, ela tem por objetivo atingir 2 alvos. Primeiro, o alívio momentâneo.
Às vezes a gente está tão apertado, tão desgastado, tão para baixo, tão desanimado, tão derrotado. Então a resposta de Deus vem para trazer aquele respiro da nossa alma, aquele refrigério para a nossa alma. É como se tivesse assim: vou te dar um tempo de refrigério, vou te dar um alívio. Então essa é a primeira maneira que Deus traz quando Ele nos responde. E o segundo, Ele visa não o presente, Ele visa a eternidade. Ele visa lá na frente. Aquele benefício traz o alívio humano, mas Deus está enxergando lá na eternidade, lá na frente, coisa que às vezes a gente não está vendo. Então Deus está enxergando lá na eternidade. Agora, o próprio Senhor Jesus disse que nem todos permanecerão libertos após terem sido atendidos por Deus. Nem todos vão permanecer com a bênção de Deus na sua vida. Veja bem, lá em Mateus capítulo 12, do 43 ao 45, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falando, quando o espírito maligno sai do homem. Agora vamos lá, o espírito maligno, ele não sai por conta própria, ele só sai se chegar um mais valente do que ele. Jesus explicou isso aí. Se chegar um mais valente do que ele, vai expulsá-lo, vai retirá-lo da casa. Então Jesus falou assim: olha, quando o espírito maligno sai do homem, não sai por conta própria, sai porque chegou alguém mais forte do que ele. E ali ele expulsa, ele tira, ele manda sair aquele espírito. Aí o espírito sai e anda procurando outra casa, outro lugar. Por quê? Espíritos são desprovidos de corpos, mas têm raciocínio, inteligência, vontade, como o ser humano. Mas como ele é desprovido de corpo, ele precisa de um corpo. Diferente de anjos, que já tem corpos. Anjo não precisa de corpo. Um dia eu estava vendo uma reportagem, tem uma igreja até com esse nome, Igreja do Anjo Gabriel. Aqui em Juiz de Fora tem uma congregação deles. E apresentaram um culto uma vez, e começaram a falar, aí o pregador começou a falar assim: olha, nós vamos orar e o anjo Gabriel vai descer aqui. Tem até um pastor aí que falou que Jesus é o anjo Gabriel. Heresia pura. Então, o anjo Gabriel vai descer aqui. E começou a cair gente. Olha lá, tem gente já recebendo o anjo Gabriel. E um caiu de um lado, o outro caiu do outro. Eu falei, mas quantos anjos Gabriel tem? Que um está recebendo o anjo Gabriel, o outro também está recebendo. E se o anjo é uma criatura, ele não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo. E vamos lá. E anjo, seja ele qual classe for, anjo, arcanjo, serafim, querubim, são as 4 classes angelicais, eles têm corpo, eles têm corpos. Se eles têm corpos, entra então a física, a ciência da física, que diz: 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo.
Se o anjo tem corpo, ele não pode entrar no meu corpo. Então essa de ficar falando, o anjo está aqui comigo, está dentro de mim, não existe isso aí. Não existe isso aí, nem cientificamente, nem biblicamente. O anjo tem corpo. Agora, os espíritos, eles perderam o seu estado original e perderam a sua moradia original e ficaram desprovidos de corpos, porque eles tinham corpos celestes. Eles perderam o seu corpo e se tornaram espíritos malignos, adversários de Deus, porque eles não podiam lutar contra Deus com corpos de anjos. Eles tinham que se tornar espíritos. Então eles abandonaram, a Bíblia fala que eles abandonaram a sua moradia original. A sua casa original, o seu corpo original. Eles abandonaram e se tornaram adversários de Deus. Então agora esses espíritos se tornaram desprovidos de corpos. Então eles precisam de corpos para se expressar. Agora, eles precisam de corpos inteligentes. Quando eles entraram nos porcos, lá em Gadara, a presença deles foi tão ruim para os corpos, que os porcos suicidaram. 2.000 porcos. Tinha 6.000 espíritos no corpo do rapaz, 2.000 porcos pastando. Eles pediram para Jesus: não nos mande embora dessa província, mas permita-nos entrar nos porcos. Aí Jesus permitiu para deixar um sinal, não para dar prejuízo para ninguém, mas para dar um sinal. Aí, quando os porcos estavam fuçando a terra, que o demônio entrou neles, eles levantaram a cabeça assim e já foram em direção ao penhasco, se jogaram no mar. Por quê? Porque as características dos demônios é matar, roubar e destruir. Então eles precisam de corpos. Por que ele não entra em cavalo? Cavalo não tem como pegar uma arma. Por que ele não entra em porcos? Entra no sentido de mostrar que Jesus permitiu como sinal para os gadarenos, que eles até ficaram assustados e mandaram Jesus sair da terra deles. Então, irmãos, os demônios, os espíritos, eles precisam de corpos para expressar as suas características, que é matar, roubar e destruir. E um animal não pode fazer isso, um cachorro não pode fazer isso, um cavalo não pode fazer isso, um boi. Quando um animal ataca um ser humano, ele ataca como meio de defesa. Quando ataca o ser humano, porque o próprio animal irracional reconhece que o homem é obra-prima da criação. É tão verdade isso, que nenhum animal irracional tem gosto ou prazer ou vontade de comer carne humana. Eles não têm essa tendência de comer carne humana. Por quê? Porque o homem é a obra principal da criação de Deus. Quando o animal ataca o ser humano, ele ataca por instinto de defesa. Está dando para você entender? Então o espírito sai do corpo do homem, da sua casa onde ele está, ele procura outros lugares para habitar. Não achando, ele diz: voltarei para o mesmo lugar de onde eu saí. Quando volta à casa de onde ele estava, que estava toda desarrumada, toda bagunçada, agora está toda ornamentada, toda organizadinha, porque quando o demônio sai, ele sai levando o lixo dele, a sujeira dele, a bagunça dele. Então a vida da pessoa começa a ter uma nova direção, ela tem uma nova administração.
As coisas começam a encaixar como deveriam encaixar-se, como ser humano. Só que a pessoa não cuidou. Aí Jesus falou, a casa ficou vazia, mas ele não colocou quem deveria colocar, que é Deus na sua vida, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então a casa estava adornada, mas vazia. Ele fala, opa, vou voltar e vou trazer mais 7 comigo. E aí o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, Jesus falou sobre isso, que nem todos que receberam milagres, que receberam bênção, permanecerão com essa bênção. Porque faltou cuidado na vida da pessoa. Porque o mal saiu e a pessoa não cuidou da sua casa. Quando Jesus curou o paralítico, o que ele disse para o paralítico quando encontrou com ele lá no templo? Olha, está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o que trouxe a paralisia para aquele homem? Foi a vida errada que ele estava levando. Trouxe consequência para a sua saúde física. Quando Jesus levar aquela mulher adúltera para Jesus, Jesus estava escrevendo, aí falando para Jesus assim, olha, a lei manda, quando pega em flagrante adultério, que seja apedrejado até a morte. Aí Jesus detectou o erro deles e tal. Aí Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí começou dos mais velhos aos mais novos, colocando sua pedra no chão. Aí ela falou, Senhor, Jesus perguntou assim para ela, onde estão os teus acusadores? Aí ela falou, Senhor, ninguém me condenou. Ele falou também, eu não te condeno, agora vai e larga essa vida, para que não te suceda coisa pior. Então sempre quando Jesus fazia o milagre, que ele tirava o mal, ele fala, feche as portas, não faça mais. Então nem todos vão permanecer com a bênção recebida, com a resposta de Deus na sua vida. Nem todo mundo vai permanecer, porque isso é bíblico. A pessoa não vai se cuidar, ela vai se descuidar da sua vida. Então, agora, qual é? Eu vou dar os textos aqui João capítulo 5, verso 15 e João 8, 11. João 5, 15 fala do paralítico e João 8, 11 fala da mulher adúltera. Agora, qual o objetivo de Deus ao responder uma necessidade nossa? Qual é o objetivo? Quando eu peço alguma coisa para Deus, será que é para me exibir que eu fui premiado, que eu fui agraciado por Deus? Não. Eu quero falar sobre três objetivos que Deus responde à nossa oração, o nosso pedido. Primeiro, Mateus 9, 35 ao 38. Mostrar a compaixão de Cristo pelo sofrimento humano. Deus não gosta de ver ninguém sofrer. Você pensa que Deus fica alegre quando a gente está sofrendo, irmão? Não fica. Deus quer tirar o nosso sofrimento. Deus não fica feliz por você estar sofrendo, não. Você que está me assistindo pela rede social, que está sofrendo, Deus não quer o seu sofrimento. Deus não está torcendo para o seu sofrimento. Ele não está colocando sofrimento em você. O sofrimento são consequências de várias etapas da sua vida. Ele quer tirar o seu sofrimento. Então, o primeiro objetivo de Deus ao atender a necessidade humana é demonstrar a sua compaixão. Com é estar junto. Com
está junto. Ou seja, compaixão, misericórdia. Quando a gente vê pessoas falando, gritando: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, é Deus se colocando no lugar daquela pessoa. Compaixão, tem misericórdia, colocando seu coração na miséria da pessoa, colocando-se no lugar da pessoa, colocando-se na dor da pessoa, sentindo a dor da pessoa. Jesus, quando olhou esse texto que nós colocamos aí, Mateus 9, 35 ao 38, Jesus olhou para as multidões e viram elas como ovelhas sem pastor. E no começo do versículo, no 35, ele cura todas as doenças que estavam entre o povo. Porque Deus, Ele não quer ver os seus filhos sofrendo. Não deixe Satanás encher o seu coração, dizendo: olha, Deus não está ligando para a sua dor, Deus não está ligando para o seu sofrimento. Deus está sim. Deus está preocupado comigo, Deus está preocupado com você. É tão verdade isto, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Então, quando Ele responde a nossa oração, quando Ele nos dá uma resposta, primeira coisa é para mostrar a sua compaixão, a sua misericórdia, que Ele está sentindo a nossa dor, que Ele está sofrendo também junto com a gente. Segundo, levar as pessoas a crerem em Cristo para a salvação. Então, o milagre, a resposta de Deus, ela tem no seu segundo objetivo fazer com que a pessoa creia em Deus. Jesus mesmo disse: se o povo não vê milagre, o povo não crê. Tem pessoas que precisam ver, tem pessoas que têm que ser Tomé, tem pessoas que têm que ser igual Tomé, tem que ver para crer. Então Jesus, mesmo sabendo que aquele coração é um coração de Tomé, Ele realiza para que a pessoa possa crer e ser salva. Nicodemos, no capítulo 3, verso 2 de João, Nicodemos procurou Jesus de noite e falou: mestre, ninguém faz os milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, quando Nicodemos, que era pastor da igreja judaica, ele viu os milagres de Jesus, ele falou: olha, ninguém faz isso se Deus não estiver com ele. Então ele creu que Jesus era Deus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, o segundo objetivo é despertar a fé da pessoa para a sua salvação. Terceiro, quando acontece uma resposta de Deus, ela vem com o objetivo de glorificar o nome dele. Os discípulos, está lá no capítulo 9 de João, 1 e 2. João 9, 1 e 2. Eles viram cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo: mestre, quem pecou, ele ou foi seu pai, para que nascesse cego? Ora, essa pergunta que os discípulos fizeram, ela não tem muito sentido. Como é que ele pode ter feito alguma coisa se ele não tinha nascido? Se ele nasceu cego? Mas Jesus respondeu para eles: ó, nem ele nem os pais deles. Nem ele e nem os pais deles. Foi a causa dele ter nascido cego. Agora, ele nasceu cego foi para glorificar o nome do Senhor. Então, quando eu recebo alguma coisa, não é por merecimento.
Quando eu recebo alguma coisa, não é porque eu fiz alguma coisa para poder receber aquilo de Deus, ou barganhei com Deus. Não, o que eu recebi foi para glorificar o nome do Senhor. Então, tudo que acontece na minha vida é um milagre, tudo que acontece na sua vida é um milagre, e isto é para a glorificação do nome dele, não para glorificar pastor, não para mostrar poder de pastor, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para glorificar o nome de Deus. Deu para entender? Senhor, muito obrigado, porque isso aqui é para a tua glória. É por teu nome. Por isso que quando a gente recebe alguma coisa, uma resposta de Deus, é bom que a gente espalhe isso aí. Irmãos, eu vou contar isso aqui, é para a glória de Deus. O que Deus fez comigo é para a glória dele. Amém? Muito bem. Agora nós vamos ver como Deus responde às nossas petições. Como que Deus responde às nossas petições? Hoje eu acredito que vai assim desvendar algumas dúvidas, desvendar talvez algumas interrogações, alguns questionamentos. Vamos lá. Vamos ver como que Deus faz para responder a nossas orações. Quando eu peço, eu vou pegar por mim aqui. Quando eu faço um pedido para Deus, Senhor, me dá paciência. É uma coisa que hoje né, é no local de trabalho, você tem que ter paciência com aquele colega de trabalho, é paciência com aquele filho, com aquela filha, é paciência com um dos cônjuges, né? É paciência com o vizinho, é paciência com aquele amigo importuno, né? Me dá, Senhor, paciência. Então eu faço um pedido específico. Senhor, me dê paciência, me dê perseverança, me dê, Senhor, para que eu possa suportar esse amigo importuno, esta situação adversa. Então, como é que Deus responde ao meu pedido específico sobre paciência? Romanos, capítulo 5, verso 3. Afirma, sustenta. Quando pedimos paciência, o que é que vem? Tribulação. Tribulação. Vem luta. Porque, está aí no versículo, olha lá. Não somente isto, está ali? Já está, né? Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Você estava esperando tribulação quando você pediu paciência? Não. Então, o meu pedido específico, Senhor, me dê paciência. Então Deus vai me dar tribulação, porque é a tribulação que vai formar em mim a paciência. Deu para entender? Acalmou o coração agora nessa primeira? Aí tem pessoa que fala assim, eu não vou pedir paciência mais não. Chega. Quero paciência mais não. Mas é a paciência que vai produzir, aliás, é a tribulação que vai produzir a paciência. Vamos lá. Quando Daniel pede submissão, submeter é estar debaixo da obediência. Então, às vezes você fica lá falando com seu filho,
falando com o seu amigo, com o seu... Olha, faça isso. Você está buscando que aquela pessoa seja submissa, ou seja, quem é submisso, a própria palavra está dizendo, sub embaixo, missão. Então quem é submisso está debaixo de uma missão. Deu para entender? Está debaixo de uma missão. Então quando eu peço submissão, quando eu peço que eu seja mais submisso, mais obediente, sabe o que me vem? Hebreus capítulo 5, 7, 8 declara: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, ainda que era filho, está falando de quem? De Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, quando eu peço submissão, o que vem? Sofrimento. Está dando para você entender? Como que Jesus aprendeu a ser submisso? Pelo sofrimento. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando eu falo assim, Senhor, me dê submissão, eu quero ser mais obediente, então vai vir sofrimento. Então, jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, quando você vai obedecer a mamãe, você vai sofrer. Então não deixe o diabo encher a sua cabecinha, o seu coraçãozinho, para você se rebelar, porque é aí que está o caminho da rebelião. Porque quando você vai ser submisso à sua mãe, submisso, obediente à sua mãe, vem sofrimento em você. Então, o que você que é inteligente? Os filhos são inteligentes, os meninos são obedientes, as meninas são inteligentes. Então, não se rebele contra o seu pai, não se rebele contra a sua mãe, porque Deus está tratando você para que você aprenda a obediência, para que a obediência ela possa gerar em você uma vida abençoada e vitoriosa. Então, quando eu peço submissão e obediência, vai vir sofrimento na minha vida, eu vou sofrer, porque é com sofrimento que eu vou aprender a ser obediente, conforme declara Hebreus 5, 7, 8. Quando eu peço vitória, que coisa maravilhosa, quem é que não quer ser vencedor, hein? Quem é que não quer ter vitória constante na sua vida? Quem é que não quer amanhecer vitorioso, andar vitorioso o dia inteiro, dormir vitorioso, levantar vitorioso, semana vitoriosa, a gente sempre fala isso, né? Quando a gente vai falar, tinha um irmão muito antigo na igreja, ele falava assim, ele tem que até fazer a hora com ele assim no bom sentido, né? Que ele falava assim, uma vitória de semana. Ele punha a vitória na frente da semana, que a gente sempre fala assim, irmão, que você tem uma semana de vitória. Ele falava, uma semana de vitória, uma vitória de semana. Aí a gente até brincava com ele assim, aí, a vitória de semana aí, ó. Então, todo mundo fala assim, irmãos, uma semana de vitória para você. Aí todo mundo sai para casa, abençoado, essa semana vai ser vitoriosa. Então vamos lá, o que Deus nos dá quando nós pedimos vitória? Quando nós pedimos vitória, vem lutas e tentações. Pastor de Deus, quando o Senhor profetizou aquela semana de vitória para mim, foi a semana que eu mais lutei e mais sofri tentações. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus declara em 1 João 5,4: todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando eu peço vitória, o que vem? Vem lutas, vem tentações.
Se não tiver tentações e luta, não tem vitória. Como é que eu vou falar assim, irmão, tive vitória essa semana, mas você lutou? Não. Então você não venceu, não teve luta. Você foi tentado? Não, tá bem não. Então você venceu o quê? Está dando para entender, irmãos? Como é que os propósitos de Deus fogem à nossa capacidade humana de entender as coisas? Aí alguém vai falar assim, irmão, olha, que você tem uma semana de vitória. Não, pastor, aguenta a mão aí. Aguenta a mão. Porque eu estou indo bem. Eu estou indo bem. Deixa para a vitória vir daqui do mês que vem para mim. Está dando para entender? Mas a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmão? Ela fala assim, olha, junto com a provação, junto com a tentação, sempre Deus manda uma portinha de escape. Guarde bem isso. Outra coisa, guarde bem isso. Nunca virá provação, tentação além das nossas forças. Nunca Deus mandará uma carga além das nossas forças. Nunca Deus permitirá que venha coisas que nós não podemos suportar. Mas junto com a prova, junto com a luta, vem uma portinha por onde nós podemos fugir, podemos escapar. Aleluia. Quarto, quando Daniel pede comunhão, eu quero mais comunhão com Deus. Comunhão é mais tempo para Deus, mais contato com Deus. Então, quando eu peço mais comunhão com Deus, o que é que vem? Quando nós pedimos mais comunhão com Deus, logo se quebram os laços humanos e naturais. Olha que isso aí é importante. Quando você pede mais comunhão, as escoras da gente é tudo tirada. Pastor, fulano de tal desapareceu lá de casa. Sabe por quê? Ele está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Por isso que Deus tirou ele de lá. Quando você pede comunhão, Deus quebra os laços. Laços humanos e naturais. São pessoas que desaparecem das nossas vidas do nada. Para quê? Para que o Daniel aprenda a andar sozinho. Porque senão você vai ser sempre dependente daquela pessoa pro resto da sua vida. Está dando para você entender, irmãos? Como é que Deus trabalha? Então, está aí, Isaías 51, 2 registra. Isaías 51, 2 registra. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Sendo ele só. Tem continuidade aí do versículo? Eu até aí. É aí, isso. Então tá ali. Abençoei e o multipliquei, sendo ele só. Quando Ló acompanhou Abraão, não foi Abraão que chamou, não. O pacto, a aliança que Deus tinha com Abraão, Ló pediu para ir junto. E aí, quando Ló começou a andar com Abraão, ele também foi abençoado com a bênção de Abraão. Quando nós andamos perto de pessoas abençoadas, nós somos também abençoados. Agora, quando ele falou, olha, agora eu posso estar
viver minha vida independente, os nossos pastores já estão brigando, tem pouca água para os nossos rebanhos, nós vamos nos separar. Aí Abraão falou assim: olha, então faz o seguinte, é isso mesmo que você quer? É. Então, olha, se você pode escolher, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o norte, eu vou para o sul, pode escolher. Aí ele olha, cresce o olho, olha para um lado, pedra, montanha, não tinha capim, não tinha água. Ele olha para a campina de Sodoma, aquele jardim verdinho, falou: tio, eu vou para o lado de cá. Falou: pode ir então. E lá ele perdeu tudo, perdeu mulher, perdeu os bens, perdeu tudo. E Deus mandou um sinal primeiro. Primeiro, Sodoma foi atacada por 3 reis, levaram escravos Ló e um montão de gente, sua família, seu gado. Aí Abraão arrumou 318 homens fortes, foi lá, tirou eles, salvou o seu sobrinho, sua família. Mas o que ele, em vez dele cair a ficha, em vez da ficha cair no filho: mãe, eu escapei da morte hoje, e eu vou ficar perto da senhora, que a senhora é mulher de Deus, abençoada. Pai, eu quero ficar junto com o senhor, porque eu quero ser abençoado. Ao invés de cair a ficha para Ló, ele pegou, não caiu a ficha, voltou a morar em Sodoma e Gomorra. Ele poderia falar: tio, posso voltar para a sua companhia, porque olha, a coisa lá é muito feia, a coisa lá não dá para ficar lá não. O tio na mesma hora aceitaria ele de volta. Mas o que ele fez? Voltou para Sodoma. E ele lá em Sodoma, ele aí perde ele não prestou atenção no sinal de Deus. Nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Eles não viram, ele não percebeu o sinal de Deus, voltou para Sodoma, e aí perde tudo, perdeu tudo. Quinto e último, quando Daniel pede força, quem é que não quer ser forte diante das provações? Quem é que não quer ser forte diante dos ataques? Quem é que não quer ser forte nas suas emoções, tirar todos os milindres? Alguém fala uma coisa dura com a gente permanecer ali, ó, firme. Quem é que não quer ser forte em todas as áreas? Mas quando Daniel pede força para Deus, sabe o que 2 Coríntios 12:9 afirma? Vamos ver. Coríntios, deixa eu ver se é a primeira. 2 Coríntios. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deu para entender? Paulo estava sofrendo um espinho na carne. Esse espinho, muitos teólogos não chegaram ainda à conclusão que espinho seria isso. Aí uns falam que era doença que ele tinha na vista, outros falam que era outra doença, mas ele mesmo explica qual era o espinho. Ele acabava de abençoar uma pessoa aqui, e ali na frente ele era esbofeteado, ele era atacado, muitas vezes ele era deixado até como morto na beira da estrada. Esse era o espinho de Paulo. Porque a gente, na tendência da gente, olha, quando eu faço uma coisa de Deus, o que eu espero? Eu espero uma coisa boa também vindo sobre a minha vida. Mas o que vinha para Paulo? Perseguição. Quando ele libertou aquela moça que adivinhava e dava lucro aos seus donos, o que aconteceu com ele? Eles denunciaram Paulo e Silas, espancaram ele, chicotearam ele, amarraram ele no toco na prisão, depois de ter liberto uma moça dos demônios. Então esse era o espinho de Paulo. Era a perseguição, o sofrimento que ele acabava de fazer uma obra de Deus, e via a luta na vida dele. Então, quem é que não quer se sentir forte diante das adversidades e circunstâncias? Mas quando eu peço força, o que me vem é fraqueza. O que me vem é fraqueza. Quando eu penso assim, olha,
esse culto, a palavra me fortaleceu. Aí as minhas fraquezas se manifestam. Por que manifesta a minha fraqueza? Para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em mim. Paulo descobriu isso e falou assim: então agora eu vou me gloriar não na minha força, mas eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza é que o poder aparece. Deu para entender, irmãos? Então, tudo vai ao contrário daquilo que a gente imagina. Quando a gente pede uma coisa, vem outra. Exatamente para quê? Com qual finalidade? Nos preparar para as grandes batalhas e vitórias, porque Deus está visando o quê? Deus está visando é a nossa salvação, porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai acabar. Eu quero falar para vocês agora, já estou indo para os finalmente, de uma ilustração. É ilustração. Não bata a palma enquanto não chegar no final, tá bom? Não bata palmas, não se manifeste enquanto não chegar no final. Isso aqui é uma ilustração, preste bem atenção nisso agora. O diabo foi dar um giro pela terra. Qual a finalidade que ele foi dar o giro pela terra? Para ver como as pessoas oravam, como os servos de Deus estavam orando. Aí ele ficou muito satisfeito quando ele viu que as pessoas estavam orando muito pouco e raramente ele encontrava homens e mulheres de oração. Raramente alguém orava. Então o diabo ficou feliz, porque quando ele deu o giro pela terra, encontrar um homem e uma mulher de oração era a mesma coisa que encontrar um mico-leão dourado. Estava em extinção. Então, aquelas pessoas que ele encontrou orando, oravam muito, tocavam meia dúzia de palavras com Deus, e ficavam satisfeitos com o tipo de oração que faziam, e a oração de muitos eram apenas gemidos e resmungos. Aí o diabo saiu satisfeito, feliz da vida. Aí quando ele está retornando para o seu lugar, ele vê no meio de uma lavoura um camponês gesticulando. Aí o diabo se esconde atrás de um arbusto, de uma arvorinha, e fica observando aquele camponês. O camponês estava gesticulando muito. Aí ele parou para observar. Então, o que ele observou? Cheio de curiosidade, ele escondeu e ficou observando. O homem estava brigando com Deus. Preste bem atenção. Não manifeste nada agora. O homem estava brigando com Deus. O homem censurava a Deus e tratava-o sem muitos modos. O demônio esfregou a mão de contente. Falou: opa, esse aí está brigando com Deus, está censurando Deus. E ficou contente. Nisto, estava passando um padre por ali. E o padre, vendo o camponês orar daquela forma, falou: filho, o que é que você está fazendo, filho? O que é que você está fazendo? Olha como é que você está falando com Deus. Aí, por que você está fazendo isso? Por que você está orando dessa maneira? Você não sabe que insultar a Deus é pecado? Aí o camponês respondeu para o padre: presta atenção, não manifeste agora em nada, tá bom? O camponês respondeu para o padre: se brigo com Deus é porque creio nele. Preste atenção nisso. Se estou brigando com Deus é porque eu estou crendo nele.
Se o censuro, é porque lhe quero bem. Eu estou censurando a Deus porque eu quero bem de Deus. Se grito com Deus, é porque sei que Ele me escuta. Então, o padre pegou e falou assim: olha, moço, você está delirando. Você está delirando. E foi embora. Foi embora. E o diabo, que estava escondido atrás do arbusto, começou a mudar a sua maneira de pensar. Porque no final da ilustração ele fala: alguém encontrou um homem que sabe orar. Preste bem atenção. Não manifesta nada agora não. O diabo encontrou alguém que sabe orar. Então vamos lá. Então agora vem a conclusão disso aí. A conclusão. Ele brigava com Deus, ele censurava Deus e ele gritava com Deus. Preste bem atenção. Vamos trazer para o nosso meio aqui agora. A senhora que é casada, o marido da senhora grita com a senhora, te censura, briga com você. Como é que você se sentiria? Poxa, encontrei um homem de verdade. É isso que a senhora vai falar? Não, ele não está me respeitando como sua esposa e vice-versa. E esse escritor, ele assina o nome dele embaixo dessa ilustração. Agora foi encontrado um homem de oração. Um homem que sabe orar. Então vamos lá. Qual é a base que alguém encontrou, que esse escritor encontrou? Qual é a base que ele encontrou para dizer que essa pessoa que brigava com Deus, que gritava com Deus, que censurava a Deus, era um homem que sabia orar? Qual foi a base? Onde ele encontrou essa base? Qual é a base? Porque tudo que nós fazemos tem uma base, e a base é a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e conduta. Eu baseio a minha vida pela palavra de Deus. Eu baseio a minha conduta pela palavra de Deus. Nós baseamos a nossa fé pela palavra de Deus. Então, onde que é que esse escritor que assinou dizendo: agora o diabo achou alguém que saiba orar? Qual a base que ele encontrou? Nenhuma. Vamos pegar aqui. Como é que esse homem brigava com Deus, censurava a Deus, tratava com muitos modos a Deus? Onde está baseado nisto? E eu coloquei 2 pessoas. Primeiro, Moisés. Moisés foi um homem que andou por 40 anos com 600 mil homens, tirando 2 apenas, que eram de duro coração. Moisés não tinha tempo de olhar a esposa dele, não tinha tempo de estar com os filhos dele. Quando Moisés ia atender, tinha uma fila de gente para poder: Moisés, meu vizinho pegou meu pato lá e matou meu pato e comiu. Era Moisés que tinha que resolver o problema do pato. Moisés, o filho dele brigou com o meu. Como é que a gente faz? Moisés é que tinha que resolver o problema da briga dos filhos. Aí o seu sogro falou: Moisés, você está muito atarefado com muita coisa. Olha,
arruma homem para poder cuidar disso aí, você cuida de outra, só das coisas com Deus, e arruma gente para poder cuidar disso aí, porque você vai se matar. Então Moisés não tinha tempo para a esposa dele, não tinha tempo para os filhos dele, e vivia só cuidando de pessoas de coração duro. Então, Josué, capítulo 1, versículo 5, olha o que diz aí. Josué, capítulo 1, verso 5. Ninguém te susterá, ninguém poderá te resistir. Deus está falando com Josué. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aí você estuda a vida de Moisés. Moisés sofreu, mas nunca brigou com Deus, nunca censurou Deus, nunca gritou com Deus. Onde está a base para que esse homem era um homem que sabia orar, um homem que briga com Deus, um homem que censura Deus, um homem que grita com Deus? Eu posso fazer uma oração numa tonalidade mais elevada, mas eu não estou gritando com Deus. Eu estou colocando o gesticular, eu estou orando com o meu corpo também, orando com minha mão, porque o corpo quer dizer muita coisa. Os gestos que nós fazemos quer dizer muita coisa. A nossa maneira de ver quer dizer muita coisa. Então, quando eu elevo a tonalidade da minha oração, eu não estou gritando com Deus. Eu estou orando de todo o meu coração. Eu estou clamando a Deus pela minha dor. Mas eu não estou gritando, eu não estou brigando com Deus. Onde ele achou base para falar? Aí está um homem que sabe orar, um homem que briga com Deus, um homem que grita com Deus, um homem que censura a Deus. Em toda a vida de Moisés, você não vê Moisés brigando com Deus. Muito pelo contrário, Deus tinha uma intimidade tão grande com Moisés e vice-versa, que lá no monte Moisés falou: Senhor, eu quero ver a tua face. Quero ver a tua face. Ele falou: Moisés, ninguém viu a minha face e viveu. Então, eu vou te mostrar a minha glória, mas você vai me ver pelas costas. Entra na fenda daquela pedra. Era uma pedra que tinha um buraco, era como se tivesse vamos supor que um V. Entra na fenda daquela pedra, e eu vou passar com toda a minha glória por você. E quando eu passar, aí eu vou te avisar para você olhar para trás, e você vai me ver pelas costas, porque nenhum homem me viu e ficou vivo. Aí Moisés está lá, talvez ansioso, com vontade de ver, mas ele escutava aquilo, o barulho, o vento, ele sentia aquilo no seu corpo, as suas roupas movendo pelo vento, toda a glória de Deus estava passando. Talvez ele tinha até curiosidade de olhar para trás, mas ele segurou firme. Aí quando tudo passou, que houve aquela calmaria, aí Deus falou: Moisés, agora você pode virar e me olhar. Aí ele olha e vê Deus pelas costas. Por que Deus fez isso com Moisés? Porque Moisés era um homem de respeitabilidade, era um homem que temia Deus, era um homem que respeitava a Deus. Tinha um momento que ele ficou nervoso, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas. Vocês querem água? E foi lá e bateu na rocha, mas não brigou com Deus. Então, onde é que essa pessoa arrumou base para falar? Aí está um homem que sabe orar, porque briga, porque censura, porque grita com Deus.
Então, na vida deste homem de Deus, aí Deus fala para Josué: olha, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Pode ficar tranquilo que eu vou te abençoar, vou te abençoar em tudo como eu abençoei Moisés, como eu tive com ele, eu vou estar com você. Por que Deus falou isso? Porque Deus, em todo o tempo, não deixou Moisés. Quando Deus falou assim: eu não vou subir com esse povo, porque esse povo é de duro coração. Aí Moisés falou: Senhor, se o Senhor não subir, eu também não vou subir, porque sem a tua mão eu não vou. Olha aqui a amizade, olha aqui. Paulo está registrado em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 28. Paulo passou o maior tempo da sua vida preso, machucado, ferido, chicoteado, humilhado, perseguido. Mas você não vê Paulo brigando com Deus. Você não vê Paulo censurando Deus. Você não vê Paulo culpando Deus pelas suas prisões. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele reclamava dele mesmo: miserável homem que eu sou, o que eu quero fazer de bom não faço, mas o que é ruim, isso eu faço. Ele censurava ele mesmo, não Deus. Então Paulo passou o maior tempo da sua vida em prisão. Ele não tinha contato com a família dele. Ele falou: ele podia culpar Deus. Deus, eu estou aqui sem ver minha família. Mas ele não fez. Muito pelo contrário. Aqui, ó, e tendo dado graças, 2 Coríntios 11. São ministros de Cristo, falo como se for de mim. Eu ainda muito mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 5 quarentenas de açoite. 5 vezes 4, 20. 200 chicotadas. 3 vezes fui açoitado com vara. 120 varadas. O açoite é com chicote que tem arame na ponta. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores que me oprimem, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha, além dessas coisas, das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com as igrejas. Ou seja, além de tudo que ele passou, ele ainda tinha preocupação com todas as igrejas. Você vê Paulo reclamando de Deus? Você vê Paulo brigando com Deus? Não. Onde é que esse homem tirou que o que saiba orar é aquele que briga, é aquele que censura, é aquele que grita com Deus? Preste bem atenção, já estou indo para os finalmente, já então encerrando. Abacuque, capítulo 3, 17 e 18, fala assim: pode me faltar tudo, preste atenção agora, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você viu Abacuque criticando Deus? Essa oração? Pode faltar tudo, pode faltar comida, pode faltar alimento, pode faltar fruta, pode faltar tudo, mas eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Você não vê ele
ele brigando com Deus. Muita gente confunde Hebreus 10, 19. O que está escrito em Hebreus 10, 19? Tendo ousadia para entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos. Que palavra é essa, ousadia? Ousadia quer dizer coragem. Por que que o autor dos Hebreus diz coragem para entrar no lugar santíssimo? Porque só o sumo sacerdote podia fazer isto uma vez por ano, e se ele tivesse em pecado, ele era morto lá dentro, e ninguém podia tirar o seu corpo lá. O seu corpo era puxado por uma cordinha que era preso na sua cintura, e ele andava com um sino. Quem estava do lado de fora, quando o sino fazia o barulho, sabia que ele estava vivo. Agora, quando o sino parasse, eles puxavam ele pela corda, porque ele estava morto lá dentro. Então agora, o escritor aos Hebreus falou assim: olha, Jesus abriu o caminho para entrar no lugar santíssimo, e tenhamos coragem, porque ninguém vai morrer mais. Então, as pessoas confundem ousadia com brigar com Deus, chamar Deus, dizer: Deus, só tem que fazer isso. Deus não tem que fazer nada. Ele não tem que fazer nada. Quem conheceu, 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Hebreus 12:2, ele ensina a palavra de Deus que nós devemos edificar nossa mente, mudar nossa mente. Para quê? Para que nós possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor é respeito. O respeito a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E eu já encerro com Gamaliel falando lá no capítulo 5, verso 39. Olha, vocês estão lutando aí contra esses homens aí. Eu quero que vocês parem um pouquinho. Vocês estão prendendo esses homens, estão maltratando, estão ameaçando. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha, aguenta a mão. Se essa obra foi dos homens, ela vai acabar. Ela vai parar. Aí ele lembrou de alguém que arrumou 200 homens, se levantou, e depois tudo foi, ele morreu e todo mundo se espalhou. Então, se essa obra é do homem, ela vai acabar. Mas se ela for de Deus, vocês não poderão acabar, porque vocês vão se achar lutando contra Deus. E vocês vão perder. Palavras de Gamaliel. Amém, irmãos? E eu fico preocupado, porque tem gente, você tem que fazer o desafio com Deus. Meu irmão, o diabo cai e quer levar a gente com ele. Eu vejo gente fazer cada tipo de oração. Pessoas falam assim: olha, você tem que exigir de Deus isso aqui. Que exigir? Deus é soberano, Ele dá se Ele quiser. Ele dá se Ele quiser. É eu que tenho que me humilhar perante Ele. O que dirá o barro, o oleiro? Por que me fizeste assim? Como é que o barro vai dizer para o oleiro: por que você me fez assim? Ele fez porque Ele é o dono do barro. É Ele que molda o barro. É Ele que molda o vaso do jeito que Ele quer. E se tiver ruim, Ele vai lá e quebra e faz outro. Deu para entender, irmãos? Então, olha, cuidado com essas coisas que a gente vê na internet. As pessoas desafiando Deus. Olha, você vai fazer esse propósito com Deus aqui, ó, e Deus tem que te dar. Ele tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Ele é soberano. Se Ele quiser fazer para o Daniel, Ele faz. Se Ele não quiser, eu posso espernear que Ele não vai fazer. Ele não vai fazer minha vontade. Esse é o medo e a preocupação que eu tenho de muitas pessoas que vão para um caminho porque ficam assistindo coisas na rede social e as pessoas estão falando cada bobagem que você não queira nem imaginar. Então, irmãos, olha, vamos ficar aqui. Deus
responde da sua maneira. A resposta de Deus é do jeito dele, não do jeito do Daniel, não do nosso jeito, é do jeito de Deus. Amém? Que nós possamos acalmar o nosso coração quando a gente pedir paciência e vir tribulação, quando nós pedimos vitória, vir tentação e luta, quando nós pedimos algo que nós estamos esperando aquilo e vem outra coisa, porque Deus está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando para a eternidade. Amém? Não é aquele que grita, aquele que briga, nem aquele que censura a Deus que sabe orar. O que sabe orar é que reconhece a soberania de Deus. É aquele que sabe se pôr no seu lugar de servo, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Já pensou se um servo fala isso com o rei? Briga com o rei? Você tem que fazer isso aqui, o que eu quero. Quem é você? Corta o pescoço dele lá para ele aprender e a lição ficar para todo mundo aí. Deu para entender, irmão? Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Respostas de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus: Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus para te batizar com o Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor nos responde conforme a Tua vontade. O Senhor nos responde, Senhor, de acordo com a Tua palavra, porque o Senhor é soberano. Às vezes fazemos planos, mas o plano maior pertence a Ti. Aleluia! Jesus, Ele aprendeu a obedecer e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele aprendeu pelo sofrimento, ele aprendeu pela dor. Oh Senhor, porque Tu sabes livrar aqueles que Te servem dos momentos difíceis. O Senhor sabe guardar, o Senhor sabe livrar, o Senhor sabe proteger. A Tua palavra diz: quando estivermos passando pelas águas, as águas não te afogarão. Quando passares pelos rios, os rios não te destruirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, porque eu estarei contigo. Eu te tomo pela tua mão e te ajudo. Ó Senhor da glória, é o Senhor que está conosco. Quando vem alguma coisa, Senhor, que às vezes vem para nos ferir, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, para que possamos passar intactos, Senhor, como o Senhor guardou Daniel na cova dos leões, como o Senhor guardou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha quente, que nem os cabelos ficaram chamuscados, nem cheiro de queimado, nem cheiro de fumaça na sua roupa, porque o Senhor passeou com eles dentro do fogo. Aleluia, Senhor. Se vier luta, o Senhor está conosco nessa luta. Que o Senhor possa nos manter cada vez mais como servos obedientes, servos que adora o seu Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, e o Senhor nos responde, o Senhor nos abençoa de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Encha-nos do Espírito Santo, ilumina-nos pelo poder do Espírito Santo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Aleluia!